Boa noite a todos. Meu nome é Thelma Monteiro e eu estou aqui a convite da Crystal para falar um pouquinho, porque o nosso tempo é escasso, sobre a Amazônia e sobre os projetos que a estão ameaçando neste momento. Um dos projetos é a Ferrogrão, uma ferrovia de 933 quilômetros, que sai de Sinop, no estado do Mato Grosso, e vai até Porto de Miritituba, no Pará. Outro problema que nós temos é a mineração, que nunca foi tão agressiva como agora na Amazônia, novos processos minerários. Outra ameaça latente é a construção de termoelétricas a gás natural e, em consequência, a construção de gasodutos. Aqui vocês podem ver a Amazônia Legal, com todos os estados que a compõem. Nós temos Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre e Rondônia e o norte de Mato Grosso, formando toda a Amazônia Legal. Esse é o rio Amazonas, aqui está o rio Madeira e aqui está o objeto da nossa conversa de hoje, que é o rio Tapajós, que tem a foz no rio Amazonas. O rio Tapajós, ele se forma da junção do rio Juruena com o rio Telespires, que faz a divisa desse biquinho do Mato Grosso com os estados do Pará e Amazonas. Essa bacia toda do rio Tapajós, que é essa região toda aqui, é o que nos interessa neste papo de hoje. Aquele verde maravilhoso de toda a Amazônia é um verdadeiro mosaico de unidades de conservação e terras indígenas. As terras indígenas estão nesta cor rosa e as unidades de conservação estão em verde. Nós vamos falar primeiro sobre a Ferrogrão ou EF170. A construção de uma ferrovia que atravessa praticamente e divide ao meio a Amazônia pode causar um desmatamento equivalente a 2.000 quilômetros quadrados de floresta nativa. Essa área é equivalente à cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Segundo uma representação do Ministério Público Federal do Brasil ao Tribunal de Contas da União, inúmeras irregularidades foram detectadas no processo da Ferrogrão. A principal irregularidade apontada pelo Ministério Público é a falta de consulta aos povos indígenas antes que o Ministério Público, antes que o Tribunal de Contas da União analisasse o processo. Além disso, construir a Ferrogrão significaria, segundo o Ministério Público Federal, impactos sobre 48 territórios dos povos indígenas. Isso vai contra a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, também conforme
analisa o Ministério Federal na representação feita ao Tribunal de Contas da União. Além dessa representação feita pelo Ministério Público Federal, nós temos uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal do Brasil e uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal suspendeu o processo da ferrovia, porque o traçado da ferrovia passa no meio de uma floresta nacional na Amazônia, uma unidade de conservação da importância de uma floresta nacional, que é a Floresta Nacional do Jamanchim, na bacia do Tapajós. Essa ação que está no Supremo Tribunal Federal é uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal concedeu a liminar suspendendo o processo. Essa é uma imagem de uma das terras que serão impactadas pela construção, se for construída a ferro-grão. É a terra indígena Munduruku, do povo Munduruku, da bacia do Tapajós. Aqui nós podemos ver já os impactos que essa terra já sofre com o desmatamento e a mineração ilegal. Aqui está localizada a terra indígena Munduruku, do povo Munduruku, na bacia do rio Tapajós. Aqui uma outra imagem de uma das terras que serão impactadas se a ferro-grão for construída, que é a terra indígena Kayapó. Nós podemos já notar que a terra indígena Kayapó já sofre com a ação do desmatamento e a mineração ilegal. Aqui está localizada a terra indígena Kayapó e ela tem 3.284.000 hectares. Eu gostaria de mostrar para vocês, aqui está o projeto, por aqui passará o traçado da ferro-grão. Mas aqui já está a rodovia BR-163, que liga Cuiabá, no estado do Mato Grosso, a Santarém. Ela foi construída nos anos 1970, durante o período da ditadura brasileira, e hoje ela já criou depois impactos já nessa região toda, e impactos que nós chamamos de espinha de peixe, porque ao longo do traçado, ao longo da BR-163, que é uma rodovia, vocês podem notar que já há impactos de desmatamento. A ferrovia ferro-grão vai acompanhar esse mesmo traçado da BR-163, separada apenas por 400 metros da rodovia. Os impactos desse conjunto, tanto da rodovia como da ferrovia, não foram estudados no processo de apresentação da ferro-grão para a concessão. .
Mais uma terra indígena que sofrerá com os impactos da construção da ferrovia, já junto com os impactos que já sofre com a passagem da BR-163 na divisa da terra indígena Baú. Já são visíveis os impactos que ela já sofre com desertificação e desmatamento. A terra indígena Baú, ela se localiza aqui, como vocês podem ver, próxima à BR-163, e os efeitos da espinha de peixe, que é a ocupação ao longo da rodovia, já chega até a terra indígena Baú. Mais uma terra indígena, essa Saúde Muibu. Esta é uma imagem que mais uma vez mostra como na Amazônia os territórios indígenas já estão sendo impactados por, aqui nesse caso, nós podemos ver o desmatamento e garimpo ilegal. A terra indígena Sauê-Muibu, ela fica na região do Pimental, que é às margens do rio Tapajós. Essa linha em vermelho que vocês estão vendo é a rodovia transamazônica e essa terra indígena, ela fica às margens da rodovia transamazônica e às margens do rio Tapajós, na região do Pimental. A rodovia transamazônica faz esse percurso. E o rio Tapajós, nessa região aqui, acompanha a Transamazônica. A Transamazônica acompanha o rio Tapajós nessa região e a terra indígena fica bem às margens, sofrendo os impactos tanto da Transamazônica como da própria rodovia BR-163, que chega até Santarém. Aqui eu dei um close na terra indígena Sauê-Muibu para vocês terem uma noção da importância dessa terra indígena e do nível de impactos que ela sofrerá com a construção da ferrogrão. Levando-se em consideração que aqui em vermelho nós já temos a BR-163, que vai até a Transamazônica. Outra terra que também sofrerá os impactos se a ferrogrão for construída é a TI, é a terra indígena Cachoeira Seca. Ela já sofre os impactos do garimpo e nela vive o povo arara. Esse povo arara, os indígenas, são de recente contato.
A terra indígena Cachoeira Seca fica aqui também. Próximo à margem, na margem do Rio Tapajós e próximo já à BR-163. Vocês podem ter uma vista nessa imagem, o desmatamento da Amazônia em terra indígena. Essa é a terra Mencaraguinoti, que sofre também. Aqui já se percebe a clareira na floresta, a água, o que indica que está tendo mineração ou garimpo ilegal nessa região. A terra indígena Mencaraguinoti está aqui. Mais uma vez eu chamo a atenção para mostrar que a BR-163 já faz esse percurso e a Ferrogrão fará, se construída, o percurso paralelo. Aqui eu tenho um mapa de quatro momentos da terra indígena Mencaraguinoti, desde o ano 2000 até 2018, e a evolução do desmatamento desde 2000 em torno da terra indígena. Aqui vocês percebem a terra indígena Mencaraguinoti aqui, a TI-Baú aqui, e esse arco do desmatamento em volta dessa terra indígena e das unidades de conservação em 2000. Em 2008, já se percebe o aumento dessa ocupação em volta das duas terras indígenas. Em 2013, percebe-se que ao norte esse desmatamento segue o caminho da BR-163, que está bem aqui. Como vocês podem ver, os impactos do desmatamento nessas duas terras indígenas estão ligados intrinsecamente à construção da rodovia BR-163. E os impactos avançam sobre a terra, sobre as duas terras indígenas. Em 2018, já se percebe o aumento do desmatamento em torno dessa terra indígena, que passou de 11.500 quilômetros quadrados em 2000 para 32.583 quilômetros quadrados em 2018, só em volta das duas terras indígenas. Essa terra indígena Panará também sofre com os impactos da BR, da rodovia 163, e hoje ela já está bastante devastada, e aqui o que nós vemos é um projeto de recuperação da terra indígena com o objetivo de produzir alimentos e de plantar árvores nativas, mas as árvores nativas têm o objetivo de servir para comercialização futura. Aqui nós podemos ver essa terra que eu acabei de mostrar, a localização dela em relação à rodovia
a BR-163, que passa por aqui, ó. E ela sofre ação direta também da rodovia e vai sofrer, se for construída, a ação dos impactos da ferrovia. Mais uma vez, eu quero mostrar para vocês o mosaico da Amazônia Legal, com as áreas indígenas, as unidades de conservação, e aqui, que vocês podem ver pequenos quadradinhos, principalmente em azul e outras cores, no entorno das unidades de conservação e das terras indígenas, significam processos minerários, requerimentos de pesquisa, concessões, todos ativos já vigentes na Amazônia. Aqui no entorno essa região do Xingu. E este lugar especificamente que vocês estão vendo aqui é a bacia do Tapajós. Eu digo que a bacia do Tapajós é o coração da Amazônia. Os principais impactos que a construção da ferrogrão pode produzir estão nas áreas da bacia hidrográfica do Tapajós. A bacia hidrográfica do Tapajós tem 764.183 quilômetros quadrados e nós podemos dividi-la em 4 partes. A montante, desde da formação do rio Tapajós com a junção do rio Juruena e o rio Telespires, são 170 quilômetros. A porção intermediária do rio Tapajós, que vai até Itaituba e abrange mais a foz do rio Jamanchim, que tem 255 quilômetros. E a jusante, que é o trecho que é uma hidrovia, que vai de São Luís do Tapajós até a sua foz no rio Amazonas. A essas 3 porções, nós acrescentamos mais uma porção, que é a bacia do rio Jamanchim, dentro da bacia do rio Tapajós, que tem cerca de 58.607 quilômetros quadrados, são 657 quilômetros, e equivale a 1/3 da bacia do Tapajós. É justamente essa região que a construção da ferrogrão vai afetar diretamente. 17 milhões de hectares de áreas protegidas. Nós temos o Parque Nacional do Jamanchim. Ele é o maior, é a unidade de conservação mais importante da bacia do Tapajós. E é justamente o Parque Nacional do Jamanchim que será atravessado pela ferrogrão. O Parque Nacional do Jamanchim tem 8.598.000 quilômetros quadrados.
Parque Nacional do Jamanchim fica aqui, exatamente na ponta dessa flecha. Aqui o que vocês veem é o traçado hoje da rodovia BR-163, que vai até a Transamazônica. E o Parque do Jamanchim é esse formato aqui. A rodovia já atravessa o Parque do Jamanchim, exatamente no meio. E a ferrovia está planejada também para atravessar o Parque Nacional do Jamanchim. Aqui eu aproximei aqui mais uma vez o traçado da rodovia e aqui o Parque Nacional do Jamanchim, que também receberá, se for aprovado o projeto, a ferrovia chamada Ferrogrão, ou EF 170. Eu quero chamar a atenção que é justamente exatamente neste trecho que a ferrovia foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, porque esse é um parque nacional e a área que foi desafetada para que a ferrovia pudesse ser construída vai contra a Constituição. Por isso, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo de licenciamento da ferrovia, porque esse parque nacional é de uma importância, de grande importância, e não poderia ter sido dividida como ela já sofreu os impactos da rodovia e não poderia ser desafetada para sofrer também os impactos da ferrovia. Aqui está a rodovia, aqui estão as terras indígenas e as unidades de conservação, aqui vocês podem ver. E o rio Jamanchim, ele corre, a bacia do rio Jamanchim corre nessa região. Aqui está a Serra do Cachimbo e aqui aquela a primeira terra indígena que eu mostrei, a terra indígena Munduruku, que também faz divisa com a Transamazônica. Mais uma vez, o Parque Nacional do Jamanchim. E eu gostaria que vocês chamem atenção para alguns processos minerários que já estão no entorno do Parque Nacional do Jamanchim e alguns, inclusive, já estão dentro do Parque Nacional do Jamanchim. Aqui nós temos processos minerários, aqui nós temos processos minerários, aqui também, dentro do Parque Nacional. Aqui é justamente o meio por onde já passa a rodovia e por onde se pretende passar a ferrovia. E aqui, no entorno do Parque Nacional, já nós podemos ver todos os processos minerários. Eu gostaria de chamar a atenção que dentro do Parque Nacional do Jamanchim, que eu mostrei, o processo minerário, este processo, essa área aqui de 8.156 hectares, é um processo minerário da empresa Vale S.A., que vocês não sei se conhecem, mas é uma das maiores mineradoras do mundo e ela é a responsável pelos grandes desastres ambientais recentes no Brasil, de rompimento das suas barragens de rejeito
em Brumadinho, a última foi em Brumadinho e Mariana. A Vale tem essa área reservada num processo minerário ativo para minério de platina, para minerar platina. Esse aqui é uma vista, uma pequena parcela, né, do Parque Nacional do Jamanchim e a sua biodiversidade magnífica. Aqui eu fiz um traçado da Ferrogrão, passando pelo Parque Nacional do Jamanchim, que está aqui. E numa outra vista onde vocês podem notar as terras indígenas, a proximidade dos traçados, tanto da ferrovia como da rodovia, e das unidades de conservação. Ainda continuando, e eu estou insistindo nessa região, porque essa região é a porção da bacia hidrográfica do Tapajós, que é o centro da Amazônia. E eu estou mostrando aqui, mais uma vez, o traçado da rodovia e da ferrovia e os processos minerários nas unidades de conservação. Outra unidade de conservação de grande importância nesse mosaico é a Floresta Nacional do Jamanchim. Nós até agora estávamos falando sobre o Parque Nacional do Jamanchim e esta agora que eu vou apresentar é a Floresta Nacional do Jamanchim, que tem 13.017 quilômetros quadrados. Aqui está o Parque Nacional, a Floresta Nacional do Jamanchim. O Parque Nacional do Jamanchim está aqui, a Floresta Nacional do Jamanchim está aqui. A diferença entre o Parque Nacional é que o Parque Nacional de restrição total. Já a Floresta Nacional do Jamanchim, com 1.301.000 hectares, ela é de restrição parcial. E, mesmo sendo uma unidade de conservação dessa importância, localizada exatamente nessa região, que já sofre os impactos da rodovia BR-163, e se for construída a ferrogrão também sofrerá os impactos, ela já está totalmente tomada por processos minerários. Esses processos minerários, como eu já disse, variam desde autorização de pesquisa até concessão. E é uma unidade de conservação federal. Nós temos outras unidades de conservação, que são unidades de conservação federais e estaduais. Um ponto interessante sobre a ferrogrão é que nós temos alguns interessados no Brasil na ferrogrão por questões, no caso do governo federal, por questões políticas, com o aval do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Tanto o governo federal como o ministro têm feito, desde 2019, o que eles chamam de um roadshow. Eles fizeram em 2019, fizeram em 2020 e estão fazendo em 2021. E eu vou explicar como.
Eles têm interesses que a VLI Logística, que é uma subsidiária da Vale Mineradora, e que está interessada na Ferrogrão, junto, em parceria com o Fundo Pátria, que tem a subsidiária Hidrovias do Brasil, cujo objetivo é fazer a integração logística da América Latina. O interessante é que esse Fundo Pátria tem como acionistas a Alberta Limited, que é uma empresa da Sua Majestade a Rainha da Inglaterra, que fica em Alberta, no Canadá. Outra Alberta Limited, também que fica no Canadá, em Alberta, no Canadá. Mais um acionista, Shares Investments, de Amsterdã. HBSA, de São Paulo. BTO, que é uma empresa de construção civil. O BNDES, também acionista do Fundo Pátria, através do BNDESPAR. O BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Social, banco público brasileiro, que está sediado em Brasília, e a International Finance Co. de Washington. Essas são os acionistas do Fundo Pátria, que estão interessados em ficar com a concessão da Ferrogrão. O risco maior atual para que a Ferrogrão saia do papel e comece a ser construída é que o governo brasileiro de Jair Bolsonaro ditou uma medida provisória 10.065 deste ano, criando um novo marco legal do transporte ferroviário. E esse novo marco vai permitir que sejam construídas ferrovias apenas com uma autorização simplificada, sem necessitar de licitação, ou seja, apenas com uma concessão, como é feito hoje no Brasil nos setores de telecomunicações, portuário e aeroportuário. Eu queria entrar agora na questão mais profunda da mineração e de um novo decreto do presidente Jair Bolsonaro, que data deste ano também, que põe em risco mais ainda a Amazônia, que esse decreto institui uma política de apoio ao licenciamento ambiental de projetos que sejam, entre aspas, chamados de prioritários para o governo brasileiro, estratégicos. Dentro desses minerais estratégicos considerados no decreto de 2021, eles consideraram que são os que o país depende de importação, como os fertilizantes, né? O enxofre usado em fertilizantes, minério de fosfato, minério de potássio. Depois eles consideram também como estratégicos os bens minerais que são importantes para os processos de alta tecnologia. Então, temos como exemplo cobalto, cobre, estanho, minério de terras raras, que hoje o minério de terras raras é valiosíssimo, né? E os minerais que
são essenciais para a economia brasileira e para melhorar a balança comercial. Aí a gente tem o minério de alumínio, cobre, ferro e o urânio. Para que fosse concretizada esse projeto de mineração prioritária, né, para o governo brasileiro, foi criado um comitê. E esse comitê, o objetivo dele é interceder junto aos órgãos licenciadores para facilitar, ou eles chamam de diálogo, mas para facilitar o licenciamento desses minérios num tempo recorde. Mas no bojo de todos esse do projeto da construção da Ferrogrão e dos minérios estratégicos para o governo brasileiro, no centro disso tudo está um objetivo único, que seria a exploração do que se chama a maior província mineral do mundo, que é a província mineral do Tapajós. Ela fica, aqui está o mapa do Brasil inteiro, nós temos a Amazônia, e aqui fica bem onde vai passar já passa a BR-163, onde estão todas aquelas unidades de conservação que eu mostrei para vocês, todas as terras indígenas. Essa região da Bacia do Tapajós é considerada a maior província mineral do mundo. Aqui também tem o maior depósito de ouro do mundo. Eu acho que nem é preciso mencionar que a ferrovia que está sendo projetada para essa região tem, além do objetivo de transportar os grãos do norte do Mato Grosso, ela tem o objetivo também de servir a possível avanço da mineração nessa região, como nós já vimos a quantidade de processos minerários ativos. Aqui está a província mineral do Tapajós, aqui delineada, em meio às unidades de conservação. Aqui está a cidade de Itaituba, onde tem o porto de Miritituba. A BR-163 está aqui, ela faz esse caminho, bem ao lado da província mineral do Tapajós. Mais uma vez eu chamo a atenção para a concentração de processos minerários justamente na região da província mineral do Tapajós. Aqui está o Parque Nacional do Jamanchim, mais abaixo a Floresta Nacional do Jamanchim, as terras indígenas que eu já mostrei para vocês, e os processos minerários numa região que é marcada por ser conhecida por ser a maior província mineral do mundo e por onde se pretende passar uma ferrovia. Outro tema importante que se junta a esse conjunto, tanto da ferrovia como da mineração, é a energia. Hoje o Brasil sofre com falta de energia.
devido às mudanças climáticas. As grandes hidrelétricas que já foram construídas hoje não são capazes de suprir a necessidade de energia elétrica do Brasil. E para isso, então, o governo planeja e já começou com a privatização da Eletrobras. A Eletrobras era uma empresa, ainda é, apesar de ter sido aprovada a sua privatização, ela é uma empresa brasileira que tem, o Brasil tem 60% dessa empresa, e a privatização da Eletrobras prevê que se venda ações na bolsa na forma de capitalização, né? O Brasil então vai ficar com, segundo essa privatização ou capitalização, o Brasil vai ficar com 45% das ações dos 60% que tem, e vai perder o poder de veto e vai poder ter, e tem o poder de veto no sistema Golden Share. O Brasil está vivendo hoje o maior seca dos últimos 90 anos. E nós estamos vivendo uma emergência, porque a qualquer momento pode ter apagões, e para isso o governo determinou que fossem construídas, dentro da privatização da Eletrobras, a exigência de construção de termoelétricas a gás natural, 8 gigawatts de geração de termoelétricas a gás natural, o que significaria, nós estamos assim em plena COP26, né? Significaria descumprir completamente todos os compromissos que o Brasil assumiu com relação às emissões, e significaria lançar 25% a mais de emissões com essas termoelétricas. Além de construir pequenas centrais hidrelétricas nos rios brasileiros. A dois 2.000 megawatts de termoelétricas geradas por termoelétricas que deverão ser construídas na Amazônia para aproveitar as reservas da Amazônia, as reservas de gás natural da Amazônia. Além das termoelétricas, é óbvio que para transportar o gás natural para abastecer as termoelétricas, nós vamos precisar de gasodutos. E para transferir a energia da região norte, da Amazônia, porque a maior parte das termoelétricas serão construídas na Amazônia para aproveitar o gás natural da Amazônia. Serão necessárias linhas de transmissão também para levar essa energia tanto para as cidades e os estados da Amazônia Legal, como para as outras regiões do Brasil. Nós sabemos perfeitamente quais são as consequências de construir termoelétricas hoje, se pensando que existe um compromisso de todas as nações, quase todas as nações, né, de reduzir, de não deixar o aquecimento chegar
a mais 1,5 graus. E as termoelétricas, elas poluem, ao contrário do que hoje no mundo se preocupa com as emissões e buscando energias limpas como a eólica e solar. O governo brasileiro, na contramão dessa tendência, vai construir, vai produzir energia energia suja, e emitir mais gases de efeito estufa, quando poderia investir em energia eólica e solar. Isso foi determinado pelos próprios parlamentares brasileiros.